Fala, aluno da número 1. Tudo bem com você? Preparado para mais uma aula top? Hoje nós vamos trabalhar Primeira República, ou República Velha. Vamos ver então por que dessa denominação. É a primeira fase da nossa república, que é dividida em 5 períodos. Importante? Não, essencial. Um dos temas mais abordados no Enem dos últimos anos e também em vestibulares dos mais variados. Está preparado? Então vem comigo, começou! Primeira República ou República Velha. Como comentado, um dos assuntos mais relevantes para o Enem em vestibulares. Quando se trata da denominação de República Velha, saiba que esse é um termo pejorativo que foi utilizado na época do populismo getulista. Você deve se lembrar que Getúlio denominava o seu período por Estado Novo. Tudo que veio a partir de Getúlio era novo, tudo antes de Getúlio era atrasado, arcaico, velho. Daí a denominação de República Velha. Um termo pejorativo para se referir a esse período da história. Mas antes de falar desse período, que vai de 1889, da proclamação da República, até 1930, do chamado golpe ou Revolução de 30, deflagrado por Getúlio, antes de falar, eu quero falar um pouquinho para você das fases da República do Brasil. Então, acompanha. Nós temos, portanto, 5 fases da República Brasileira. E são 6 constituições nesse período, vale lembrar. Eu sempre comento que entender as constituições brasileiras é de suma importância. Toda vez que você for analisar uma das 7 constituições, uma imperial e 6 republicanas, é importante que você faça uma comparação sempre com a imediatamente anterior, tá? Se atente a isso. Primeiro período, República Velha, subdividida em República das Espadas, ou Governo dos Marechais, e República Oligárquica, ou República do Café com Leite. O segundo momento, que nós vamos em um outro momento fazer essa abordagem também, é a Era Vargas, período de 15 anos compreendido entre 1930 e 1945. Logo após, o período da República Liberal Populista, ou República Democrática, o populismo democrático. Temos presidentes tais como Dutra, o segundo governo de Getúlio, presidente Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Logo após, em 64, temos o período da intervenção militar, os governos militares, ou ainda chamado de ditadura militar, entre 64 e 85. Tivemos ali presidentes tais como Humberto Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Batista de Oliveira Figueiredo, todos eles do Exército Brasileiro. E, por último, mas não menos importante, o atual período da história do Brasil, a Nova República, que didaticamente corresponde ao período que vai de 1985, período da redemocratização, até os dias de hoje. Mas hoje a nossa abordagem ela é sobre a Primeira República, ou também denominada por República Velha. Então vamos começar com essas subdivisões. Um primeiro momento que nós vamos abordar, vamos falar do governo dos marechais, ou também denominado de República das Espadas. A espada, pessoal, era o símbolo do Exército Brasileiro. Mas se fosse hoje em dia, talvez fosse a República da Metralhadora, a República da R-15, da HK, não sei. Mas naquela época a espada era o símbolo do Exército, por isso essa denominação didática por República da Espada. É um período de governos militares. De um lado, Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, primeiro presidente, representante de um exército que proclamou a República. Governa o Brasil em 2 momentos, um governo provisório dele próprio, após a proclamação da República, e um governo constitucional, após a aprovação da Constituição de 1891. E depois da sua renúncia, nós temos o também marechal, o chamado Marechal de Ferro, Floriano Peixoto, os 2 presidentes militares. Nesse período, nós temos a ruptura com a relação com a igreja. Vamos falar desse período
pós-proclamação da República, onde nós temos essa separação, essa laicização do Estado. Nesse período, nós temos militares no poder, o que demonstrará uma centralização política que vai acarretar algumas revoltas no Brasil, como por exemplo, uma que vai acontecer no Sul entre os federalistas e os republicanos, aqueles que defendiam uma autonomia maior dos estados e aqueles que defendiam uma centralização nas mãos do executivo. E nós temos também como principal atividade econômica o café. Saiba que os cafeicultores serão sim um entrave ao governo de Floriano Peixoto e do seu antecessor, Marechal Deodoro da Fonseca. Porque os cafeicultores, desde a proclamação da República, buscam participar da política brasileira. Algo que vai acontecer no Brasil, só que num segundo momento dessa República Velha, na chamada República Oligárquica. Mas se atente a isso que a gente vai chegar lá. No período provisório do governo do Marechal Deodoro da Fonseca, temos algumas medidas provisórias que serão absorvidas, serão acatadas na Constituição de 1891. Como, por exemplo, temos ali a definição de um regime federativo, os estados de uma federação. Até a própria denominação é interessante. No período imperial chamávamos de províncias. Província de Goiás, província do Rio de Janeiro, província de Pernambuco, província do Rio Grande do Sul. Agora a denominação é de estado. Estado de Goiás, estado do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Essa denominação demonstra essa proximidade com o federalismo. Nós temos uma república federativa sendo estabelecida aqui, com uma autonomia concedida, certa autonomia, diga-se de passagem, concedida aos estados brasileiros. Temos também a convocação de uma constituinte. Essa constituinte ela foi convocada logo após a proclamação da República, que se dá ali em 15 de novembro de 1889, quando os militares, com a ajuda dos cafeicultores, depõem Pedro II. E aí nós temos a convocação de uma Assembleia Constituinte, o banimento da família real. Nós temos um decreto de banimento da família real no dia 17 de novembro de 1889, 2 dias após a chamada proclamação da República. Banimento esse que só vai ser extinto lá em 1922, quando o então presidente Epitácio Pessoa resolve extinguir o banimento da família real para a comemoração do centenário da independência do Brasil. Mas a família real foi toda banida. O documento de banimento é muito interessante, que vai para Dom Pedro, seus familiares diretos, indiretos, colaterais, antecessores, sucessores, ou seja, para todos, tá? Temos aqui a separação da Igreja em relação ao Estado, esse processo de laicização do Estado brasileiro, com o fim do padroado e do beneplácito. Relembrando rapidamente, padroado é aquele entendimento jurídico que o Estado pode nomear cargos eclesiásticos e beneplácito é aquele entendimento jurídico que o Estado tem poder de veto sobre bulas papais. Secularização dos cemitérios, ou seja, a partir de agora nós temos cemitérios civis, não só religiosos, registro e casamento civil, algo que até então no Brasil não se tinha. O Brasil era um Estado católico. Se porventura nós não tivéssemos alguém católico, ele não tinha registro de casamento e nem registro de nascimento. Acredite se você quiser. Temos também algumas reformas essas em relação ao período do Segundo Reinado, como reforma judiciária, nós vamos ter um Código Penal sendo estabelecido, reforma no ensino e uma reforma financeira. Reforma essa financeira que já nos primeiros anos da República Brasileira tem a figura do senhor Rui Barbosa, grande nome da política, o bacharel Rui Barbosa, o grande político Rui Barbosa, com uma política muito conhecida que a gente vai falar, que é chamada de política do encilhamento. O termo encilhamento, galera, faz uma menção a um momento das corridas de cavalo, onde o cavalo está recebendo a cilha, está recebendo a cinta que lhe é presa antes do jockey montar esse cavalo e começar a corrida. No momento do encilhamento, nas corridas de cavalo, o encilhamento é o último momento onde o apostador pode registrar a sua aposta. Ele não pode registrar após a cilha ser
colocada no cavalo. Dali a corrida já está começando. Jefté, mas o que isso tem a ver com Rui Barbosa? O que isso tem a ver com essa reforma financeira proposta por ele já em 17 de janeiro de 1890? O termo política do encilhamento, utilizada pelo Rui Barbosa, aparece metaforicamente como uma aposta. Foi uma aposta financeira feita por Rui Barbosa para o Brasil. Claro, e isso ainda dentro do governo provisório e também orientado pelo próprio Marechal Deodoro da Fonseca. Mas a política do encilhamento, portanto, é uma política econômica, anote aí, que visava, que tinha como objetivo promover a industrialização brasileira. Tinha como objetivo, do verbo não alcançou esse objetivo. Na verdade, esse objetivo ficou bem distante e quero que você entenda o porquê disso. Ela era uma política emissionista. Era uma aposta do Estado brasileiro através da emissão de papel moeda. Esse papel moeda seria emitido sem lastro, ou seja, sem fundo. Lembrando que lastro, portanto, é a relação existente entre a quantidade de papel moeda emitido e a sua referência no Tesouro Nacional. Então, se eu tenho uma mesma quantidade de Tesouro Nacional e de papel emitido, o dinheiro tem lastro. Se a quantidade de papel emitido é superior à riqueza do país, esse dinheiro é sem lastro, sem fundo, sem valor, gerando por conta dessa diferença algo que a gente chama de inflação, ou na época o termo utilizado era inchação, a inchação dos preços. Consistia, portanto, em emitir papel moeda, pegar esse papel moeda impresso, emitido mesmo sem valor, colocá-lo para circular através da concessão de empréstimos. Qual era a lógica? Quem fosse pegar esse empréstimo ia pegar esse dinheiro e iria revertê-lo em indústria, em comércio, em emprego, gerando impostos para o Estado e automaticamente pagando o seu empréstimo. O dinheiro voltaria para o Estado e geraria empregos, riqueza para o Estado através de arrecadação. Era uma aposta. Nos Estados Unidos, uma política semelhante a essa deu certo. O Brasil não está fazendo isso sem um embasamento. Rui Barbosa não propõe isso sem embasamento. Nos Estados Unidos, por exemplo, deu certo. Era uma aposta. Pegava esse dinheiro, emprestava para a população imposta do dinheiro, investia, gerando recursos para o Estado e o Estado se desenvolveu. No caso do Brasil, não teve sucesso. Muita gente pegou esse dinheiro emprestado e, ao invés de colocá-lo, aplicá-lo em alguma coisa que viesse reverter dinheiro para o Estado, promoveram especulação na Bolsa de Valores. Imagine você, eu já estou colocando um dinheiro sem lastro. Dinheiro esse que é para circular. Ao invés de eu pegar esse dinheiro, eu coloco ele na Bolsa de Valores e deixo ele ali sendo especulado. O dinheiro não circula e a quantidade de dinheiro emprestado pela política do encilhamento, pelo Estado às pessoas, não é equivalente à quantidade de empresas e de recursos gerados. Esse é o maior problema gerado, causando, portanto, uma crise econômica, justamente por causa da política do encilhamento. Essa política do encilhamento não deu certo. O Estado teve que arcar com despesas incríveis, um aumento da dívida externa, e tudo isso acaba acarretando a necessidade de fundos de empréstimos, o chamado Fundloan, fundos de empréstimos adquiridos a bancos dos Estados Unidos, da Inglaterra, com juros baixos e com um período ali para pagar, normalmente 10, 15 anos, dependendo do empréstimo, tá? Fundos de empréstimo. Então, o bem-intencionado Rui Barbosa propôs uma política econômica que visava a industrialização, mas na prática o resultado foi desastroso para a economia brasileira. Crise econômica. Nesse período, temos a promulgação da Constituição Brasileira, a primeira Constituição republicana, a segunda Constituição da história do Brasil. Segunda, porque nós tivemos uma no período imperial, em 1824, e agora a primeira republicana, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Tá? Primeira, lá de 24 de fevereiro de 1891. Quais são suas particularidades? Vamos ver.
Influência da Constituição, em especial dos Estados Unidos, que é demonstrada no próprio nome do Brasil, nome esse que vai ser do Brasil até 1946, da Argentina, Suíça e do positivismo, essa corrente filosófica francesa que tem Auguste Comte como grande representante e que na nossa própria bandeira a gente vai notar características desse positivismo, através do nosso lema Ordem e Progresso, que é típica do positivismo, né? Nós temos aqui algumas características, tais como a incorporação das medidas provisórias. Aquelas que eu já havia pontuado como medidas provisórias acabam sendo absorvidas pela Constituição de 1891. Além disso, nós temos aqui representativa e federativa, né? Então, representativa através do voto, nós escolhemos os representantes do Estado. Federalista quer dizer que os estados pertencem a uma federação e por isso tem autonomia legislativa. Presidencialista com um mandato de 4 anos. Teremos mais à frente, lá em 1946, uma Constituição que vai estabelecer mandato de 5, mas a maioria delas até os dias de hoje estabelece 4 anos como mandato presidencial. Divisão dos 3 poderes, típicas também lá do Iluminismo do século XVIII, de Montesquieu, né, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Lembrando que desses 3 poderes eles são independentes, harmônicos, autônomos, e nós votamos até hoje para escolher representantes do Executivo, hoje do Executivo Municipal, Estadual e Federal, do Legislativo, hoje também representados no município, no estado e no país, e do Judiciário, que nós não votamos, tá? Nós não votamos para escolher juízes de carreira ou coisa do tipo. Ou é por indicação, como ministros, ou é por concurso público, tá? Mas os 3 poderes. E naquela época, um voto considerado um voto universal, porque não é baseado na renda, mas ainda é um voto excludente, porque estabelece masculino, ou seja, mulheres não votam, para maiores de 21 anos e alfabetizados. Então, mulheres não votam, analfabetos não votam, menores de 21 anos não votam. É ainda bastante excludente, mas nós já temos aí nesse momento, né, o termo universal sendo estabelecido, uma vez que não depende de renda, como da Constituição de 1824, a Constituição anterior, tá bom? Ainda sobre a Constituição, a separação da Igreja em relação ao Estado, esse processo de laicização do Estado brasileiro, tá? Secularização do Estado brasileiro. E o primeiro presidente eleito foi eleito pelo Congresso Nacional e não pela população, que foi o próprio Marechal Deodoro da Fonseca. Essa Constituição ela vai durar de 1891 até 1934. Então ela é até hoje, no período republicano, a mais duradoura das constituições brasileiras. As outras constituições duraram muito menos tempo. Claro, a mais duradoura foi a de 1824, mas depois dela, no período republicano, essa é a mais duradoura das nossas constituições. Agora, ainda dentro da República Velha, ou Primeira República, vamos falar dessa segunda fase, a República Oligárquica, ou também conhecida como República do Café com Leite, ou República dos Coronéis, tem várias denominações aqui que você conhece bem, tá? Vai de 1894, quando é eleito o primeiro representante cafeicultor, o primeiro presidente civil, o presidente Prudente de Moraes. Entre 1894 até 1930, tivemos vários presidentes, alguns que morreram por tragédia, gripe espanhola, como é o caso de Rodrigues Alves em seu segundo mandato, Delfim Moreira, que também morre por gripe espanhola. Nós tivemos alguns representantes do Exército, como é o caso do Marechal Hermes da Fonseca, mas basicamente eles eram representantes das elites cafeicultoras brasileiras. A gente sabe que a denominação café com leite não é uma denominação anacrônica, ou seja, utilizada fora de seu tempo. Na verdade, eles naquela época já denominavam por café e leite a representação simbólica de 2 estados brasileiros muito importantes na economia cafeeira. O café representado por São Paulo,
que era nesse momento o maior produtor de café do Brasil, e o leite representado por Minas, que era o segundo maior produtor de café, porém tinha como sua segunda economia o gado leiteiro. E daí essa representação do café paulista e do leite mineiro. É dado esse nome pelo arranjo político que nós teremos nessa época. Um arranjo que nós conhecemos muito bem e que vamos descrever em suas características gerais. E se atente, porque esse arranjo político ele é muito comentado em provas, tá? Então a política do café com leite, ela é representada, claro, pelo café. E por isso o café era o principal produto brasileiro e continuará sendo até a crise de 29. Não que a crise de 29 tenha mudado isso, mas ela abala o sistema econômico cafeeiro, fazendo com que os próximos presidentes vejam a necessidade de diversificação econômica, mas o café foi um grande produto brasileiro até a crise de 1929, e isso faz com que cafeicultores tenham não só poder econômico, como também representação política no Brasil. Eles vão governar através ali de alguns instrumentos políticos, algumas maneiras de poder governar naquele período. Vão estabelecer a sua influência. Cafeicultores usarão o Estado para garantir os seus próprios interesses. Lembre-se que nós tivemos até uma política econômica chamada de Convênio de Taubaté, em que os próprios cafeicultores que representavam o Estado utilizam da máquina estatal, utilizam da máquina pública para valorizar o café. Coloca na sua cabeça que os cafeicultores valorizavam tanto o café, mas tanto o café, que por esse motivo a diversificação econômica acabava esbarrando nessa política de valorização. Sim, é verdade. Essa política de valorização ela era tão intensa, mas tão intensa, que outros produtos eles foram simplesmente colocados ali, preteridos pelo Estado em nome do café, tá? Temos aqui também essa relação entre os militares que defendiam um modelo centralizado, um modelo republicano centralizado, e temos os federalistas cafeicultores, que queriam, portanto, essa descentralização, uma vez que a descentralização representaria, portanto, maior poder para as elites regionais. E que essas elites regionais, no caso, estariam sob o controle dos cafeicultores, uma vez que o café era o principal produto brasileiro e os cafeicultores, portanto, tinham essa maneira de poder articular a política brasileira, controlando as elites dissidentes ou elites menores. Então, essa disputa no período oligárquico ela é muito visual. Tanto é que mais para frente a gente vai falar até de um movimento de oposição aos cafeicultores, à política do café com leite, que surge dentro do Exército, a baixa oficialidade do Exército, um movimento chamado de tenentismo, tá? Você se lembra? Temos aqui o coronelismo como principal característica de poder estabelecido. O termo coronel é um termo que surge ainda lá no período imperial brasileiro, quando, depois do período regencial, o Estado brasileiro, e Dom Pedro II também, os regentes de Dom Pedro, o Estado brasileiro passa a conceder, vender títulos de coronel a fazendeiros. Fazendeiros esses que passam a ter não só poder econômico, como também desfrutam de títulos e patentes militares que eram passadas de geração em geração. O termo coronelismo, portanto, refere-se a um arranjo político em que fazendeiros, utilizando de força física e militar, acabam promovendo arranjos políticos, controle político. A oligarquia rural controlava as eleições através de uma prática chamada de voto de cabresto. Essa imagem, inclusive, ela é correspondente à época, tá? Então entenda que a imagem, na época, os políticos de oposição a São Paulo e Minas Gerais já compreendiam essa noção do cabresto. O cabresto, portanto, é isso que está sendo representado aqui no cavalo, que é o direcionamento do animal. Aqui nós falamos de um voto de cabresto justamente por ser um voto controlado, onde os políticos, os coronéis, eles acabavam controlando seus eleitores com algumas
regalias, com algumas benesses, com alguma coisa desse tipo, ou até o uso de violência, laços de compadrio, oferecimento de emprego, par de botina, camisa de chita, dentadura, tudo era motivo para conseguir o voto desse eleitor, fazendo com que houvesse um curral eleitoral, quase que literalmente, porque o voto naquela época era um voto aberto, em que o indivíduo ia para os colégios, tinha ali a urna, tinha ali um cercadinho, ele anotava o nome de quem ele ia votar, ele falava em voz alta em quem ele ia votar, eu voto no vereador, falava o nome, colocava dentro da urna e ótimo. A partir de então, o próprio coronel ou seus capangas faziam a contabilidade dos votos. Então, por isso que o controle é tão forte por parte desses coronéis, dessa elite rural. Existe entre os governadores um pacto que nós chamamos de pacto oligárquico. Os governadores dos estados, representantes do poder executivo, eles faziam entre eles pactos entre as elites oligárquicas para eleger os presidentes da república, que eram, em sua maioria, promovidos ali por uma alternância ou indicados pelo estado de São Paulo, maior produtor de café e estado mais rico, ou indicado por Minas Gerais, maior colégio eleitoral e segundo maior produtor de café e produtor também de leite. Esse pacto acabava sendo estabelecido dentro de uma comissão de verificação. Mas o que é isso, Jefté? Não existia naquela época, queridos, não existia a justiça eleitoral. Quem organizava as eleições era essa comissão de verificação dos poderes, que normalmente era uma comissão feita e nomeada pelos próprios políticos. Dessa comissão nós tínhamos 5 parlamentares que acabavam fazendo a diplomação dos vencedores nas eleições e acabavam promovendo a degola dos opositores. O que é a degola? Esses 5 parlamentares escolhidos para a comissão de verificação dos poderes, eles acabavam selecionando os votos. Se por um acaso o candidato A fosse o candidato de apoio dos parlamentares e tivesse menos votos, simplesmente excluía votos do candidato B ou incluía votos para o candidato A, promovendo a degola dos opositores, a retirada dos opositores do páreo, formando um congresso dócil, ou seja, escolhendo pessoas que fossem facilitar a própria vida dos candidatos, uma vez que nós temos representantes do Poder Executivo, mas que existe muito interesse, obviamente, na aprovação de leis, e essa pertence ao Congresso, aos deputados, aos representantes do Legislativo. Então, esse pacto é muito interessante. Existia, inclusive, a eleição de bico de pena, que refere-se à alteração dos votos na própria urna. O bico de pena aqui que faz a representação de uma caneta, né? Então temos inclusive a representação da eleição de bico de pena feita por essa comissão de verificação. Se não bastasse esse tipo de arranjo, nós ainda temos vários outros arranjos que começam desde a base das eleições municipais, que tem ali, portanto, a escolha de prefeitos, subindo para a parte do Estado, a representação estatal, que nós temos ali os governadores de estados e os deputados estaduais, até chegar na presidência da República, onde nós tínhamos essa alternância entre São Paulo e Minas Gerais. A política do café com leite, que envolve esses 2 estados, então, ela é uma política que envolve a valorização do café, que envolve, portanto, movimentos também de contestação e de oposição, como esse movimento chamado de tenentismo, que contestava a República Oligárquica. Mas o tenentismo ele já está dentro de um período de crise da República Velha, que é a baixa oficialidade com intelectuais, membros da classe média, que acabam se opondo à política do café com leite, tá? Essa imagem também é muito conhecida, muito conhecida. Temos aqui, vamos reparar, um fazendeiro com um chapéu escrito São Paulo, o outro Minas Gerais, presidência da República na cadeira, e aqui embaixo você vê os representantes das outras oligarquias, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Paraná, Bahia, Pernambuco, Amazonas, Rio de Janeiro, Alagoas, ou seja, aqui nós temos membros das oligarquias, olha Goiás aqui,
com G-O-Y-A-Z. Tá escrito aqui Goiás. E aqui, ó, os membros das oligarquias querendo alguma coisa, algum favor de São Paulo ou Minas que indicavam seus presidentes da República. Essa alternância de indicações é justamente o que a gente chama de política do café com leite, onde os representantes dos estados de São Paulo e Minas acabavam contando com o apoio dos outros estados, justamente para conseguir eleger seus presidentes e assim controlar toda a política através de um sistema muito interessante e fácil de entender. Lembre-se que as eleições municipais, elas são as mais importantes, porque o indivíduo que está lá no município pequenininho, ele vota para todos os cargos. É no município de Goiânia que o indivíduo vai para a urna para escolher o prefeito, para escolher o governador, para escolher o presidente, para escolher os deputados, para escolher os senadores. Não é assim que funciona até hoje? Então, onde que está a importância do voto? Onde que esse voto tem que começar a ser controlado? No município. Claro que é no município, onde dentro do município quem controlava as eleições eram os coronéis. Eram as figuras mais importantes dos municípios. Eram normalmente fazendeiros, eram pessoas que conseguiam criar seus currais eleitorais através de vários laços, como a gente já viu. O voto de cabresto, através do uso da violência, através do uso dos laços de compadrio, apadrinhando filhos em geral. Era muito comum um fazendeiro, um coronel, apadrinhar lá 10, 15 pessoas, pegava todos os seus funcionários e virava padrinho de todos eles. Nossa, Jefté, que bonitinho, eu gosto tanto do meu padrinho. Naquela época, galera, essa relação ela não tem como necessariamente uma relação de padrinho, de compadre. Não, é simplesmente para estreitar as relações entre o fazendeiro e seus funcionários. Porque agora esses funcionários eles têm uma relação mais íntima com esse fazendeiro, não de almoçar na casa do fazendeiro no domingo, não, mas simplesmente de dependência. Olha, ele é meu padrinho, então ele me ofereceu educação, então eu vou ser cabo eleitoral, vou votar nele, vou ser funcionário dele, essa relação de dependência, tá? Trocavam, portanto, votos, os coronéis munidos do voto de cabresto, trocavam os votos por verbas e benefícios, por favores. Então ali essas verbas e benefícios que vinham para os municípios, tinha ali a construção de um coreto, tinha ali estendendo uma estrada de ferro, tinha ali uma reforma na igreja, uma verba para o próprio município, e isso fazia com que essa relação fosse íntima com os governadores de estado. Os governadores, portanto, eles têm essa relação entre eles para eleger o presidente da República, e aqui nesse poder estadual é onde nós fazemos a ponte entre o poder municipal e o poder federal. É aqui que acontece uma política que nós chamamos de política dos governadores, que é justamente aquilo que os governadores se unem, indicam seus representantes, indicam para escolher principalmente o Congresso Nacional Brasileiro, os deputados. Por quê? Se eles são detentores do poder executivo, por que não apoiar o poder legislativo? Por que não controlar aqueles que fazem as leis? Porque aí eles conseguem ter todas as leis ao seu favor. E a partir daqui eles oferecem seus votos, os votos do seu curral eleitoral estadual, em troca de apoio político para a eleição de deputados e a formação do Congresso Nacional, e apoio financeiro, que vem lá do governo federal. E lá no governo federal, como nós vimos na charge anterior, nós temos aquela alternância de indicações feitas por São Paulo e Minas Gerais, que nós chamamos de política do café com leite. Galera, isso foi estabelecido durante todo o período da República Velha. Todo o período da República Velha foi controlado dessa maneira, pelo voto de cabresto, pelo fato do voto ser direto e aberto. Isso é interessante, já caiu bastante em prova de vestibular. Essa relação entre a Constituição brasileira, o fato do voto ser aberto e o controle através do voto de cabresto, e assim se estabeleceu o arranjo político durante o período da República Velha. Isso se estabeleceu até a nossa próxima Constituição. Mas você vem e me critica, peraí, Jefté, ainda existe voto de cabresto hoje. Eu sei muito bem que tem gente que vende seus votos.
Tá certo, mas saiba que naquela época o controle desses votos ele era muito maior, uma vez que o voto ele era aberto. Já na próxima Constituição, a Constituição de 1934, do período getulista, o voto será fechado, será secreto. Então, por mais que se venda esse voto, por mais que o voto ele ainda exista um certo controle, mas na verdade o fato de ser secreto faz com que o próprio político não tenha lá tanta certeza de que aquela compra ela retornou em voto de fato. Assim foi estabelecido o período da República Velha Brasileira e nós tivemos inúmeros movimentos de oposição, inúmeros movimentos de contestação. Nós tivemos revoltas no campo. Você se lembra? Nós tivemos contestado a Guerra de Canudos, nós tivemos o cangaço, nós tivemos movimento nas cidades. Revoltas tais como a revolta da vacina, a revolta da chibata, o próprio movimento tenentista da baixa oficialidade do Exército atuando ao lado ali de uma classe média intelectual crescente. Só que esse assunto, ainda dentro da Primeira República, até a Revolução ou golpe de 1930, ele já é, portanto, um assunto para o nosso próximo encontro. Você gostou, aluno da número 1? Espero que sim. Estou à disposição. Estude, foco, tá chegando. Estou gostando de ver a participação de todos vocês, viu? Até a próxima aula. Tchau, tchau.